Mais uma semana, mais um vídeo de Game of Thrones aqui no canal do Omelete. Meu nome é Camila Souza e hoje eu vou falar sobre os acontecimentos desse terceiro episódio aqui da temporada final. Tivemos a Batalha de Winterfell, mas teve também um acontecimento bombástico lá no final do episódio. Lembrando que esse vídeo tem spoilers de todas as temporadas de Game of Thrones. Então se você não está em dia, marca como favorito e volta pra cá depois. Vamos lá! Bom, se você ficou aqui, você assistiu o episódio de Game of Thrones e você viu que a Arya matou o Rei da Noite. Ela chegou ali do nada, deu aquele salto e matou ele com uma adaga de aço valeriano. E aí muitas pessoas ficaram em dúvida porque diziam sempre em Game of Thrones e nos livros também que o Azor Ahai, o príncipe ou princesa que foi prometido, é quem está destinado a matar o Rei da Noite. E a Arya, ela não cumpre exatamente os pontos para ser chamada de príncipe que foi prometido. Mas antes de tudo, é muito importante a gente entender quem foi o Azor Ahai, qual é essa lenda, qual é essa profecia e por que a Arya não se encaixa exatamente nisso. O Azor Ahai é um herói que viveu há muito tempo em Westeros. Essa história é contada pela religião do Senhor da Luz, que é a religião da Melisandre, e diz que esse herói viveu há muito tempo e com uma espada flamejante chamada Luminífera, ele derrotou o grande outro, o grande inimigo do Senhor da Luz, que aí seria representado pelo Rei da Noite agora. Só que para ele fazer essa espada, ele teve que enfiá-la no coração de sua amada Nissa Nissa. Então ele fez um grande sacrifício para conseguir salvar o mundo dos vivos dessa grande ameaça. O que a profecia diz é que quando uma outra ameaça ressurgisse em Westeros, um outro herói ressurgiria também, com a mesma missão de matar essa grande ameaça e fazer esse sacrifício, o sacrifício de sua amada, para dar poder à espada e finalmente salvar todo mundo. E aí a gente chega no que aconteceu na temporada. A Arya mata o Rei da Noite com uma adaga de aço valeriano que ela recebeu do irmão Bran. Essa adaga não está em chamas e nem lembra o que seria, pelo menos o que a gente imagina que seria a Luminífera. E a Arya também, vamos lembrar que ela nunca sacrificou matando alguém que ela ama. A Arya teve muitas perdas em sua vida, ela perdeu os pais, perdeu o irmão mais novo, perdeu o irmão mais velho, mas ela em si nunca matou alguém que ela amava muito. Ela fez um grande sacrifício que foi mandar a sua loba Nymeria embora, lá na primeira temporada, para a loba não ser morta, e na sétima ela reencontra e deixa sua loba ir, entendendo que agora ela é selvagem, que ela não quer ser de ninguém. Então a Arya tem grandes sacrifícios, ela perdeu a visão, ela passou por muitos caminhos, mas não exatamente por esses pontos que fariam dela o Azor Ahai renascido. E aí é interessante agora a gente entender um pouquinho da Melisandre, porque quando a Melisandre chega em Winterfell agora nessa 8ª temporada, ela parece ter muita certeza de que a Arya é a pessoa certa. Ela olha pra Arya ainda de longe, conversa com a menina e relembra um diálogo que as duas tiveram lá na 3ª temporada, em que a Melisandre disse que a Arya mataria pessoas de olhos verdes, pessoas de olhos castanhos e pessoas de olhos azuis, que é exatamente a cor do olho do Rei da Noite. Ela também retoma um diálogo que a Arya teve com Syrio Forel, que foi o professor de esgrima da menina, também lá na 1ª temporada, dizendo: o que nós falamos para o Deus da Morte, no caso o Rei da Noite? Hoje não, Rei da Noite. Então, a Melisandre, ela chega com muita certeza, mas o que fica muito claro é que ela nem sempre teve essa certeza. Vamos relembrar que a Melisandre apareceu na série acreditando que o Stannis era o príncipe que foi prometido. Ela vivia ali no exército do Stannis, o aconselhava, ajudou o Stannis na Guerra dos Cinco Reis e fez inclusive coisas muito questionáveis. A gente lembra aí do que aconteceu com a Shireen. Então, a Melisandre, ela seguia a fé dela acreditando que o Stannis era o predestinado. Depois, quando o Stannis começou a perder as batalhas e os exércitos o abandonaram, a Melisandre vai embora, ela o abandona e ela vai para a muralha praticamente desacreditada de toda a sua fé. É nesse momento, inclusive, em que ela tira o colar pela primeira vez e aparece em sua verdadeira forma, que é de uma velhinha, porque ela já vive há muito tempo. Na verdade, a Melisandre, ela não é exatamente uma pessoa, ela é uma entidade, a gente pode colocar dessa forma. Então, nesse período, quando o Stannis perde, a Melisandre deixa de acreditar. E ela já tinha tido esse diálogo com a Arya. Então, se ela sabia desde então que a Arya era destinada a matar o Rei da Noite, por que ela teria desacreditado tanto? Por que ela não teria, inclusive, seguido os passos da Arya e acompanhado o treinamento da menina? Vale lembrar também que quando a Melisandre ressuscita o Jon Snow, ela fala: não, agora é o Jon Snow que é o príncipe que foi prometido. O Stannis não ocupou esse posto, mas alguém precisa ocupar e agora é o Jon. Com essas mudanças, o que a Melisandre deixa claro para nós, e isso fica muito claro também em Game of Thrones, é que as profecias são muito difíceis de serem interpretadas e muitas vezes o que a gente acha que seria o certo da profecia não é exatamente o certo. E é legal a gente falar aqui também um pouco sobre o Rei da Noite, quem é o Rei da Noite, relembrar, porque essa história também foi contada na série. O Rei da Noite, ele era um homem, do qual a gente não sabe a identidade,
e ele foi criado pelos Filhos da Floresta, numa época em que os primeiros homens estavam chegando a Westeros e estavam ali derrubando a floresta, arrasando com tudo. Então era uma época em que os Filhos da Floresta queriam se proteger, e eles criaram essa entidade que lutaria contra os vivos, para matar os homens. Só que isso saiu do controle dos Filhos da Floresta, e o Rei da Noite criou um grande exército e passou a querer matar tudo o que é vivo, não somente ali defender os Filhos da Floresta. A identidade do Rei da Noite, ela nunca foi revelada, mas com os acontecimentos deste episódio, algumas pessoas ficaram em dúvida, será que ele é um Targaryen? Porque a Daenerys chegou lá com o Drogon, olhou pra ele e falou Dracarys, ele ficou de boa lá, deu até um sorrisinho, não se queimou nem nada. E a Daenerys, ela passa pelo fogo, a gente vê isso várias vezes na série, ela é uma Targaryen, ela resiste ao fogo, então será que o Rei da Noite é um Targaryen por resistir ao fogo também? Isso é um pouquinho improvável pela época da criação do Rei da Noite. É muito mais provável que ele seja um dos primeiros homens que estavam indo para Westeros muito antes dos Targaryen chegarem no continente. Talvez ele seja um descendente muito antigo dos Targaryen, é possível, mas a história ainda não foi até lá. O mais provável é que ele realmente tenha magia, que ele realmente tenha alguma coisa mística nele ali que o faz resistir ao fogo, porque até mesmo na 7ª temporada, quando a Daenerys vai além da muralha, realmente ajudar o Jon e todo mundo que tá lá, o Rei da Noite ele já faz um pouquinho isso, tem um fogo acontecendo ali, ele passa e o fogo se abre ao redor dele, então não é a primeira vez que a gente vê que ele é resistente ao fogo. É bem provável que ele seja Targaryen e por enquanto a gente não sabe qual é a identidade desse homem. E aí outra dúvida que surgiu também, estamos aqui no 3º episódio da temporada final e o Rei da Noite já morreu e a gente achou que o Rei da Noite ia morrer lá pro final. E aí fica a dúvida, será que poderia ter outro Rei da Noite? Tecnicamente a resposta é sim, poderia ser criado outro Rei da Noite. A questão é, quem criaria? Os Filhos da Floresta já morreram, os poucos que restavam além da muralha foram mortos inclusive quando o Rei da Noite atacou o castelo lá do Corvo de Três Olhos. Então não existem mais Filhos da Floresta, mas tecnicamente se você tiver ali vidro de dragão e colocar no coração de alguém, essa pessoa poderia possivelmente se tornar um Rei da Noite. Mas quem teria interesse em criar um novo Rei da Noite? Porque na época os Filhos da Floresta queriam se proteger de uma grande ameaça. E agora que o grande exército dos mortos já foi dizimado, por que criariam um Rei da Noite? Não há bem um motivo, embora tecnicamente isso seja possível. Isso ainda pode acontecer na série, mas nós temos aí 3 episódios para terminar todo esse arco de história, então é bem provável que isso aconteça. Mas voltando para a lenda do Azor Ahai, ela não foi usada literalmente aqui neste arco de Game of Thrones, mas é importante lembrar que ela ainda pode ser usada em outros conteúdos, principalmente nas séries derivadas que a HBO está trabalhando. Uma delas, inclusive, é sobre a Longa Noite, ela se passa muito tempo antes destes eventos em Westeros, então talvez os showrunners não quisessem usar essa história aqui e deixar todo esse conto do Azor Ahai para falar realmente com o próprio Azor Ahai, contar a história do Azor Ahai nessas séries derivadas e aí não ter uma repetição de trama. Mas enfim, Game of Thrones tem muitas teorias, talvez algum Azor Ahai ainda apareça nessa temporada, algumas pessoas apostam que a ameaça dos mortos ainda não foi totalmente dizimada, que ainda tem coisa para acontecer nesses 3 episódios lá em Porto Real. Muitas pessoas também relembram de várias cenas e visões que pessoas tiveram com o Trono de Ferro cheio de gelo, e isso talvez não vai se concretizar agora, então por que eles colocaram? Tem muitas teorias aí de Game of Thrones, mas deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer, o que você achou dessa cena da Arya com o Rei da Noite, o que você acha, se vai ter um novo Rei da Noite em Game of Thrones? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assina o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Tchau!